propostos, né, quanto à segurança. Então, nós exigimos nessa regulamentação relatórios periódicos desses pacientes e notificação de eventos adversos graves. Esclarecer que os dados de segurança coletados durante o programa de acesso expandido e uso compassivo não substituirão os ensaios clínicos para fim de registro do medicamento. Isso também é muito importante. Nós começamos a perceber que esses programas de acesso expandido estavam meio que substituindo os ensaios clínicos, uma vez que eram de muito mais rápida aprovação, né? Então, isso deixa claro, e também a norma diz que em nenhum momento esses programas podem inviabilizar o desenvolvimento de um medicamento. Então, nós não podemos colocar, no caso de uma doença rara, todos os pacientes num programa de acesso expandido, porque senão nós nunca vamos conseguir desenvolver, finalizar o desenvolvimento daquele medicamento. Instruir que o programa de acesso expandido e uso compassivo não devem retardar, né? Foi isso que eu disse. Regularizar e controlar a importação de produtos a serem utilizados nesses programas. Então, a coordenação de pesquisa clínica e registro de medicamentos novos, ela também autoriza a importação desses medicamentos, né, no caso de importados, tanto para estudos clínicos quanto para esse tipo de acesso. E esclarecer que o medicamento a ser disponibilizado no programa de acesso expandido deverá ter pelo menos um estudo de fase 3 e que o medicamento disponibilizado no uso compassivo poderá estar em qualquer fase de desenvolvimento clínico, desde que os dados iniciais observados em estudos exploratórios sejam promissores e que se comprove a gravidade da doença e a ausência de tratamentos disponíveis. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. E é uma proposta de consulta pública. Eu acho que esse é um tema que causa muita discussão, principalmente para as indústrias que realizam estudos clínicos, principalmente na questão de doação de medicamento após término de estudo clínico. Né? Uma coisa que a norma traz também, que não foi colocada aqui, é que a obrigatoriedade de assistência a esses pacientes ela é compartilhada entre o médico que prescreve e o patrocinador que doa essa medicação. Isso também está claro durante todo o corpo da norma. Obrigada. Só aqui? Só. Bom, então, lembrando que é uma proposição de uma norma para entrar em consulta pública pelo prazo de 60 dias, né, Patrícia, que está sendo proposto pela GMED, né, e cujo tema foi aí muito bem abordado. Acho que a gente pode abrir a discussão, se tiver dúvidas também, aproveitar a presença da Patrícia e do Norberto Reck, que estão aqui. Cecília. Patrícia, a dúvida que restou para mim é se essa doação pelas empresas é compulsória ou é voluntária? Na realidade, é compulsória. Uma vez que o médico prescreve, na realidade, hoje existe meio que um acordo, né? O médico prescreve e a empresa, a partir do momento que ela não pode cobrar por isso, ela sempre tem que doar essa medicação. Mais alguma questão? Neilton. Quando a Patrícia fala da doação do medicamento enquanto persistir o benefício para o paciente, eu concordo e entendi claramente. Agora, o que estava escrito ali, para mim, não representava isso que ela falou. Então, acho que precisaria fazer a compatibilização entre o que estava escrito e o que foi falado, se é que não foi um erro de interpretação meu. Eu acho que eu falo assim, na hora da consulta, ter o cuidado. E no último slide, Patrícia, tem algo semelhante. De acordo com a gravidade do caso e a ausência de tratamento disponível. Eu creio que aí é a ausência de tratamento existente, porque às vezes existe um tratamento e ele não está disponível. A disponibilidade é diferente da existência. Então, a gente muitas vezes escreve subentendendo uma coisa, e quem vai ler na consulta pública subentende outra.
Então, eu creio que o que vocês estão querendo dizer é a inexistência de tratamento. Sim, e não a disponibilidade. E isso, eu acho que eu tenho que deixar claro que nós também pensamos, inclusive, para doação pós-estudo, que nós estamos falando de medicamentos sem registro, e às vezes em fase 1 e fase 2, que ainda não comprovaram totalmente sua eficácia e segurança. Então, nós também temos que avaliar esse caso de assim, não existe outra forma de tratamento, porque senão isso acaba causando um risco, né, para o paciente. Concordo com o que você está falando, a existência. Agora, na hora, vocês escreveram, em vez de escrever tratamento existente, escreveram o tratamento disponível. E esse disponível pode dar margem a uma outra interpretação. Sim. Porque existe... gente, por favor... na apresentação dela. É que se a gente vai discutir a norma, é importante que você saliente na norma se há alguma proposição de mudança no texto. Estou entendendo que pode ser que no texto esteja reproduzido o que ela está dizendo, só que ela diz para você que não. Então, acho que é importante a gente pegar o texto, verificar no texto qual é o item que a gente tem necessidade de discutir para poder tirar a dúvida. E claro que a sua dúvida é relevante, é só deixar a Patrícia nos informar. Se no texto que está proposto para a consulta pública, o que está dito no texto, para a gente discutir em cima do texto. Enquanto a gente conclui isso, eu mantenho aqui aberta a palavra. Jaime, você quer manifestar alguma coisa? Norberto, tem alguma complementação a fazer? Você se recorda quais são os itens que o Dr. Neilton está ressalvando, Patrícia? Primeiro é a questão do benefício, né, enquanto estivesse beneficiando. Isso... Deixa eu só colocar, encontrar aqui onde que... Essa aqui também está por 30 dias, viu? Acho que todo mundo agora quer fazer consulta por 30 dias. Vai ser... No artigo 7º está escrito: deverá ser garantido o tratamento aos pacientes com doenças crônicas, porque quando existe um prazo estabelecido para tratamento, é esse prazo que tem que ser cumprido, enquanto houver benefício ao paciente a critério médico. No artigo 7º. Sim. Deverá ser garantido o tratamento é diferente do que o fornecimento do medicamento. É nesse sentido que eu digo que quem vai receber a consulta pública, ele pode ter interpretação diferente daquilo que nós estamos querendo dizer. A sua proposta qual é, Neil? Deverá ser garantido o fornecimento dos medicamentos. Nesse caso, a gente não está falando só de medicamento. Não, sim, mas aí o que for do tratamento. Mas... E aí eu acho que voltaria ao tratamento, né? Bom, eu estou entendendo que o Neilton está fazendo uma proposição com a preocupação de que seja focado no fornecimento de medicamentos. A equipe está argumentando que, de fato, a preocupação é que o que precisa ser garantido não é só o medicamento, é o tratamento, incluindo o fornecimento de medicamentos. Só deixar claro isso. Acho que a gente pode pensar em, se é necessário, incluir no texto, deverá ser garantido o tratamento, incluindo o fornecimento de medicamentos aos pacientes com doenças crônicas. Talvez isso atenda à questão que o Dr. Neilton está colocando. Aí tem um outro item. O artigo 15. Artigo 15. É só mudar a palavra disponíveis por existente. Porque o disponível vai muito na interpretação de se está disponível para o paciente. E o que eu entendi aqui, e que concordo com o sentido, né? Não é o disponível para o paciente, é a disponibilidade se ele existe ou não, né? Então, no caso da inexistência... Não é? No caso da inexistência de tratamento? Não, aí é só substituir a tratamento disponível por tratamentos existentes e ausência de tratamentos artigo existentes. 15. No 15. Porque na definição, no artigo 2º, na definição de programa de acesso expandido,
Programa de disponibilização de medicamento novo, promissor, ainda sem registro na Anvisa, que esteja em estudo de fase 3 em desenvolvimento ou concluído, destinado a um grupo de pacientes portadores de doenças debilitantes graves que ameacem a vida e sem alternativa terapêutica satisfatória com produtos registrados no país. Bom, acho que está claro aí o que está sendo discutido, né? Isso. Mais alguma dúvida? Fica disponível por enquanto. Bom, então eu estou entendendo que foi feita uma alteração na proposta no artigo 7º. Estou entendendo que os diretores compreendem que não há necessidade de alteração no artigo 15. É isso? Tá. E aí a proposição inicial que está no texto é a consulta pública por 30 dias. O pessoal anda meio apressado aqui na Anvisa. Todo mundo quer fazer consulta pública por 30 dias. A minha proposta é que seja por 60 dias, porque é um tempo minimamente razoável para que as pessoas leiam, participem, discutam e possam fazer as suas contribuições. Além do que, nós vamos cair agora, embora nós não soframos tanto com as férias de julho, né, mas, enfim, tem aí o mês de julho, e aí pode ser que as pessoas não se sintam contempladas. Então, a minha proposição para a deliberação dos diretores é a apreciação da proposição de consulta pública por 60 dias, do texto que está colocado com a alteração proposta pelo Dr. Neilton no artigo 7º. Doutora Maricília. Aprovado. Doutor Jaime. Curto também. Então, aprovada por unanimidade a proposição da consulta pública que aprova o regulamento para programa de acesso expandido, uso compassivo e doação pós-estudo de medicamentos. Vamos passar para o item 2.1.4, para continuar aí nos temas da Gerência Geral de Medicamentos. Mais uma proposição de consulta pública, se não era, já fica sendo por 60 dias, de uma RDC que dispõe sobre os requisitos mínimos para a validação de métodos bioanalíticos empregados em estudos com fins de registro, pós-registro de medicamentos, também um tema da agenda regulatória da GEMED de 2011, com a palavra o Dr. Norberto Reck. Tarde. Eu não vou fazer nenhuma apresentação, mas alguns comentários. Primeiro, de que esse tema, na realidade, ele já está regulamentado, mas numa resolução executiva, a RE 899 de 2003. E, certamente, de 2003 para 2011, nós necessitamos de uma adequação dada à evolução do conhecimento científico nesse campo, e tecnológico também. Então, a proposta de consulta pública trata de aprimorar os requisitos necessários para a validação de métodos para análise de amostras biológicas, por exemplo, sangue e urina, e isso tem uma relação direta com os processos de registro de produtos na Anvisa e de pós-registro também. Ou seja, a proposição é uma adequação da norma já existente e trata fundamentalmente daqueles ensaios que devem ser realizados para a garantia de uma validação desses métodos de análise de amostras biológicas, ou seja, da exatidão, de como se faz a demonstração de exatidão, de curvas de calibração, dos efeitos residuais, dos efeitos da amostra biológica sobre a substância ou o composto químico que quer se determinar, enfim, todo o processo de garantia de seletividade do método e de estabilidade das amostras que são submetidas a esses ensaios. O trabalho realizado pelo grupo na Gerência Geral de Medicamentos foi bastante aprofundado e traz para essa nova norma a adequação dos conceitos
e a aplicação desses conceitos aos critérios de validação de metodologias. E a proposta é de que, de fato, sejam 60 dias para essa avaliação. Um detalhe importante, nesse momento nós estamos discutindo, juntamente com a Gerência Geral de Laboratórios de Saúde Pública, uma norma que trata dos requisitos básicos para os laboratórios analíticos. Esta proposição não tem absolutamente nada em contrário ao processo que está sendo conduzido pela GGLAS, com a participação também da Gerência Geral de Medicamentos. Esses processos de validação são importantes estarem descritos dessa maneira porque impactam na tomada de decisão quando da análise dos pedidos de registro ou de pós-registro e, certamente, no caso da norma que vai tratar do escopo fundamental das características fundamentais dos laboratórios analíticos,